Ele é o nosso pastor. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o apóstolo João, e nós vamos falar exatamente sobre este tema. Jesus, o nosso pastor, e nada nos falta. Capítulo de número 10 do Evangelho de João, nós vamos do verso de número 1 até o verso de número 21 hoje. Temos caminhado já neste Evangelho, aprendido algumas coisas aqui nele, e vamos hoje meditar neste trecho, do verso de número 1 até o verso de número 21. Antes de lermos, apenas para trazer a memória, nós temos meditado nesse Evangelho, pensando exatamente, tentando talvez aqui, pensar naquilo que João tinha em mente ao escrever esse Evangelho. E ele vai falar resumidamente, ou seja, o resumo deste Evangelho, lá no capítulo de número 20, verso de número 30 e 31, onde ele apresenta as razões pelas quais ele escreve esse Evangelho. Ele diz o seguinte: Jesus realizou muitos outros milagres que não foram escritos neste livro, ou seja, no Evangelho dele. Mas todos quantos foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crendo nele, tenham vida em seu nome. João escreve exatamente esse Evangelho para ajudar você, auxiliar você e eu a respondermos uma pergunta crucial a todo discípulo de Jesus. Certa vez essa pergunta foi feita aos seus discípulos. Jesus perguntou lá em Mateus capítulo 16 para os discípulos: o que o povo pensa a meu respeito? O que o povo está dizendo sobre mim? E alguns discípulos disseram: Jesus, alguns estão pensando que o Senhor é um profeta. Alguns estão pensando que o Senhor é um dos profetas, como Jeremias, como Isaías, ou talvez como Moisés. Estão pensando que o Senhor é um desses. Aí Jesus: ok, tá bom, mas e vocês? Meus discípulos que têm caminhado comigo, o que vocês pensam e dizem a meu respeito? O que vocês falam sobre mim na segunda-feira, na terça, na quarta, quando vocês se encontram aí com seus amigos, com seus parentes? O que é que vocês dizem sobre mim a eles? E Pedro, guiado, orientado e capacitado pelo Deus Espírito, responde à pergunta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que nesta noite você também seja convencido dessa verdade. Que nesta noite você seja capacitado pelo poder do Espírito agindo em você a responder de forma convicta a esta pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você, minha irmã? E tendo isso em mente, esse objetivo de João escrever o Evangelho, leiamos o capítulo de número 10, do verso de número 1 até o verso de número 21. Palavra de Deus ao seu e ao meu coração hoje à noite diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus de novo disse: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Porque isso é por isso que o meu Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi de meu Pai. Diante destas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouvi-lo. Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Curva a tua fronte, vamos orar. Diante da tua palavra, mais uma vez, nós nos encontramos, ó Deus. E assim como o Senhor sempre tem feito em nosso meio, que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações. Fale, ó Deus, aos nossos ouvidos, pois queremos ouvir a tua voz hoje à noite. Queremos, ó Deus, ouvir a voz do nosso verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor que nos ama, o verdadeiro pastor que cuida, o verdadeiro pastor que apacenta. Queremos ouvir a tua voz, nos deliciarmos ao ouvir esta tua gloriosa voz. Portanto, fale conosco, instrua-nos, dê-nos a direção. Fale conosco aquilo que precisamos ouvir. Acrescente em nossos corações tua vontade, aquilo que é de fato a tua verdade, tua vontade. Que o Senhor arranque de nós tudo aquilo que precisa ser arrancado. Acrescente em nós o que precisa ser acrescido, porque o nosso objetivo é ser como o Senhor, ó Cristo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a imitar a teu Filho Jesus o Cristo. Portanto, pedimos, aplica sobre nós esta tua verdade, esta tua palavra. Não nos deixe ir embora sem ouvi-lo, e não nos deixe, ó Deus, sem a tua instrução, mas conduza-nos e oriente-nos nesta noite, para que possamos enfrentar a nossa segunda, terça, quarta, quinta, a nossa semana, com a orientação por meio da tua verdade e da tua palavra. Ajude-nos, oriente-nos, instrui-nos por meio desta verdade. Essa é a nossa oração, e fazemos-a em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Assim oramos, agradecidos ao Senhor Pai. Amém. Temos caminhado já neste evangelho há um bom tempo, e vamos já chegando na metade aqui desse evangelho. Semana passada nós concluímos o capítulo de número 9, e hoje vamos iniciar agora este novo capítulo, capítulo de número 10. Semana passada nós vimos um sinal esplêndido que Jesus realizou, ou o desenrolar de um sinal esplêndido que Jesus realizou, que é dar vista a um cego de nascença. Nós vimos lá no início do capítulo 9 que Jesus está saindo do templo com os seus discípulos, e os seus discípulos, Jesus vê um cego, está indo em sua direção, e os seus discípulos fazem a pergunta: mestre, quem é que pecou, este ou os seus pais? E Jesus dá ali uma aula de uma verdadeira teologia sadia para os seus discípulos, porque na cabeça dos seus discípulos ainda estava a teologia da religião anterior, ou da cultura religiosa anterior, porque os religiosos da época de Cristo e dos discípulos, eles pensavam sim que as pessoas, elas sofriam de alguns males,
em detrimento de pecados específicos. Eles pensavam que um homem, por ter alguma deficiência física, ou uma mulher, por ter uma deficiência física, eles estavam amaldiçoados por pecados que eles cometeram, ou por pecados que os seus pais ou antepassados cometeram. Jesus vem e dá uma lição aos seus discípulos de que não é este o meio e o jeito de se pensar biblicamente. Teologicamente, uma teologia sadia não vai aplicar exatamente isso à vida daqueles que sofrem, mas com cuidado pisar no solo sagrado daqueles que sofrem e dar respostas não simplistas, mas respostas que são simples, mas profundas. Sim, o Evangelho ele nos fornece isso, resposta simples, porém profunda. Não respostas simplistas, não olhar para uma pessoa que está sofrendo por alguma deficiência e dizer, olha, você está sofrendo porque você certamente pecou. Aquela teologia dos amigos de Jó. Pegaram Jó, ele estava sofrendo e eles queriam tirar de Jó qual era a causa do seu sofrimento. E certamente eles diziam, você, Jó, está sofrendo porque você pecou. E aqui os discípulos estavam pensando da mesma forma. Jesus, então, ele apresenta aquele mendigo que ali estava uma oportunidade, revelando para os seus discípulos uma verdadeira oportunidade de fazer o nome de Deus, o Pai, glorificado. Pois é exatamente, Jesus diz, é exatamente por causa disso, por causa deste motivo que Ele está ali, para revelar a glória do Pai. E Jesus diz aos seus discípulos, é necessário que nós façamos. Jesus inclui os seus discípulos. Jesus está pedindo, deixem de pensar dessa forma arcaica, deixem de pensar dessa forma antiga, da religião antiga, e pense como o Evangelho vai ensinar a vocês, como os ensinamentos do reino dos céus está ensinando a vocês. Pensem que vocês estão tendo a oportunidade de fazer manifesta a glória de Deus, o Pai, através das obras que Ele pediu para que realizássemos. Jesus então cura este homem, este cego de nascença. Este cego de nascença recebe este maravilhoso presente, volta para casa vendo a luz do sol, vendo a chuva quando caía, vendo tudo aquilo que ele foi privado de até então ver. Chegando em casa, seus pais se surpreendem e ele pela primeira vez consegue enxergar o rosto da sua mãe, que até então ele apenas tinha acariciado. Ver o rosto dos seus amigos, ver o rosto dos seus parentes, dos seus vizinhos, e quando os seus vizinhos veem ele que está vendo, os seus vizinhos perguntam, como é que aconteceu? E ele diz, olha, um homem chamado Jesus abriu os meus olhos. Esses vizinhos, ao invés de procurar Jesus, por ver aquele ato tão glorioso, tão grandioso, eles levam esse ex-cego aos fariseus. E ali começa um interrogatório. Esse fariseu, esse menino, esse rapaz, ele passa por uma inquisição, uma verdadeira inquisição, um interrogatório sem fim. Quem é que abriu os olhos? Ele responde, foi Jesus, ele fez assim, assim, assado. Eles não acreditam? Não acreditamos nisso. Você está mentindo, porque este homem não é de Deus, este homem é pecador. Ele diz, olha, não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou vendo. Eles não acreditam, manda chamar os pais vão lá, são interrogados, e os pais ficam com medo dos fariseus e dizem, olha, não, pergunte para ele, não nos comprometa. Chama novamente esse rapaz aqui, firme na sua fala, no seu testemunho, convicto do testemunho, ele diz, foi um homem chamado Jesus que me curou, e ele fez assim, assim, assado. No final das contas, os fariseus ficam tão irritados que dizem assim, olha, você está nos enganando. Não. Você está tentando nos ensinar alguma coisa, mas você é um homem cheio de pecado. E o texto diz que os fariseus expulsaram este rapaz da sinagoga, do templo, do ambiente religioso deles. E quando esse homem foi expulso, esse rapaz foi expulso, Jesus fica sabendo disso, e Jesus vai ao encontro desse rapaz, está lá no verso de número 35, ao verso de número 41 do capítulo 9. Jesus vai ao encontro dele, e Jesus pergunta, você crê no Filho do Homem? E ele diz para Jesus, quem é esse para que eu possa crer nele? Aí Jesus se revela e diz, é aquele, você já tem visto, é aquele que está falando com você. E quando ele ouve essas palavras de Jesus, o texto diz que ele adorou. Ele diz, eu creio, e chamou Jesus de Senhor, seu Senhor. Aí Jesus vem e fala
no verso de número 40, alguns fariseus estavam ali perto de Jesus. E esses fariseus perguntaram. Antes, Jesus disse assim, eu vim a este mundo, verso 39, para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam ali com ele ouviram dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E agora a gente chega no capítulo de número 10. O capítulo de número 10 é uma sequência. A nossa Bíblia, ela tem capítulos, é separada por capítulos e versículos, mas no original não tem essa divisão. É uma sequência só. E nós devemos entender o capítulo 10 como essa sequência, essa conversa, este interrogatório dos fariseus com Jesus. E os fariseus ali estão dizendo, mas o Senhor está dizendo que nós somos cegos. Jesus, olha, se vocês reconhecessem a cegueira de vocês, que vocês estão incapazes de ver Deus, então vocês não seriam cegos, porque eu os curaria. Mas porque vocês dizem que estão vendo, vocês vão continuar cegos por um bom tempo. Aí o verso 10, eu lhes asseguro, Jesus começa dizendo, eu lhes asseguro, e inicia todo o ensinamento do capítulo de número 10. Eu não sei você, mas eu e tantos outros que estão comigo possuem alguns temores e alguns medos. E um desses temores, que eu acho que é a maioria que está dentro do coração e no interior da maioria dos seres humanos, é o medo do abandono. Porque nós sentimos a necessidade de sermos cuidados por alguém. E quando chegamos à velhice, esse medo parece que está mais acalorado dentro de nós. O medo de sermos abandonados e de sermos deixados de lado. Em algum momento, já nos preocupamos com essa possibilidade. Em algum momento você já pensou nessa possibilidade. O que será de mim? E há um medo em nós de sermos abandonados. Certo dia, aconselhando uma pessoa, já um senhor de 40 e poucos anos, e esse senhor me dizia o seguinte, eu tenho medo. E eu percebi que no aconselhar esse senhor, o medo dele era de ser abandonado e ter de enfrentar as ruas, ou a vida nas ruas, de enfrentar aquela vida solitária das ruas. Esse era o medo dele. E quando pensamos então no cenário que nós estamos vivendo, cenário político, como nós vemos um abandono e um descaso, como é ruim depararmos com o descaso e com o desinteresse e o descuidado dos nossos governantes. Essa semana eu estava lendo, aliás, mais precisamente ontem, eu estava lendo a respeito de um promotor na cidade de Bauru, que veio a público e fez algumas denúncias gravíssimas, algumas denúncias a respeito de aparelhos hospitalares, estruturas hospitalares abandonadas ali, não sendo usadas, equipamentos de UTI, macas e camas ali, abandonada, e um prédio inteiro de aproximadamente 7 andares, abandonado na cidade de Bauru, e a cidade, por incrível que pareça, passando um caos por causa desta pandemia. Em plena pandemia, em pleno caos da saúde pública ali daquela cidade, daquela região. Logo vem sobre nossas mentes exatamente isso, que descaso, que abandono. Mas também como é bom poder sentir-se cuidado, como é bom poder chegar em casa depois de um dia estressante e poder receber um abraço de uma esposa e filhos. Como é bom, em momentos de dificuldades, encontrar abraço e um conselho de uma mãe e de um pai. Como é bom fazer parte de uma família onde as pessoas se preocupam verdadeiramente umas com as outras. Como é bom estar em um ambiente assim. Como é bom fazer parte de uma igreja onde chamar o próximo de irmão não é mero protocolo religioso, é mais do que isso, é ser verdadeiramente amigo, mais chegado do que um irmão.
esse texto irá nos mostrar exatamente isso. Um cuidado provido pelo Deus, o nosso Deus, e o descuidado promovido pelos homens. Veremos aqui o cuidado que Deus provê a nós, mas também veremos aqui o descuidado promovido por homens. 3 verdades nesse texto, do verso 1 até o verso número 21. Nós vamos ver aqui. O meu objetivo é apresentá-los todos. Primeiro, falsos pastores confrontados por Jesus. Segundo, a responsabilidade das ovelhas. E terceiro, o verdadeiro pastor que ama, cuida e se entrega. Mas antes de entrarmos aqui nessas verdades, deixa eu mostrar para você o contexto. Aqui na exposição do texto, é nos apresentado pastores que cuidam de rebanhos, ou seja, que cuidam de suas ovelhas. E era muito comum aqui nessa época existir nas cidades, principalmente ali no Ocidente, no Oriente, aliás, cidades com um aprisco único. Não vários apriscos, mas um aprisco único, um aprisco grande, onde a maioria dos pastores, todos os pastores, no final da tarde, conduzia suas ovelhas para aquele lugar. E, geralmente, esse aprisco, na região de Jerusalém, era formado por paredes rochosas e naturais, paredes naturais ali das regiões montanhosas. E então, lugares onde, firmado por paredes, as suas laterais, com um pequeno acesso, era exatamente ali que era guardado as ovelhas. E, geralmente, os pastores ficavam ali, e quando os pastores não podiam ficar, eles contratavam um subpastor para ficar cuidando, ou um funcionário que era assalariado para cuidar dessas ovelhas durante o decorrer da noite. Esse é o contexto que Jesus está usando, que Jesus está ensinando, e ele quer ilustrar isso com esta parábola. Por isso ele vai falar a respeito do pastorado, ou seja, do ofício do pastoril. A primeira verdade que nós vemos nesse texto é que Jesus confronta os falsos pastores sendo confrontados por Jesus. Eu não sei você, mas eu já me decepcionei com algumas coisas falsas que comprei. Não sei se você já comprou alguma coisa falsa e quando descobriu que era falso, ficou decepcionado. Eu já. Uma vez, quando eu trabalhava na concessionária ainda de veículos, passou um vendedor e me vendeu um relógio. E eu comprei, e eu olhei aquele relógio, um relógio de marca, olhei aquele relógio, eu falei, que relógio bonito. E eu comprei aquele relógio. Uma caixa linda, maravilhosa, as etiquetas nele, muito bonito. Eu falei, que relógio maravilhoso. Eu usava esse relógio em apenas ocasiões especiais. E gostava muito de usá-lo. Até que um dia a bateria desse relógio, a pilha desse relógio acabou e eu levei esse relógio para um relojoeiro. Chegando lá, deixei o relógio, ele pegou o relógio, foi lá, trocou a pilha. E quando ele terminou, ele está pronto, eu fui pagar, ele me disse algumas palavras decepcionantes. Não a mais decepcionante na minha vida, mas uma decepcionante. Aqui está a sua réplica, mas uma boa réplica. Mas apenas uma réplica, enfatizando a réplica. Eu olhei para ele e disse, o quê? Não, há um engano. Não é possível. Não é uma réplica, é original. Eu paguei uma fortuna e paguei um preço alto por este relógio. Aquele senhor, ele olhou para mim, saiu do balcão, foi até sua vitrine, pegou um relógio e me apresentou. Essa é uma máquina original e não uma réplica. Ele não se ateve aos detalhes da aparência, mas para o que estava dentro do relógio. A máquina era muito diferente. E ele me explicou, e eu sem argumentos agora. Que decepção. Não é possível. E eu perguntei, quanto custa esse relógio? Ele disse, tanto. Eu falei, não é possível, eu paguei o mesmo valor. Eu paguei o valor de um original por uma réplica, que decepção. E aí eu comecei a usar aquele relógio para todos os lugares.
e não usava mais só nas ocasiões especiais, até que um dia fui jogar bola com ele e acabei esquecendo esse relógio na quadra de futebol e nunca mais achei. Acho que para eu não lembrar mais a decepção. Decepção. Eu não sei se você já teve alguma decepção, talvez uma decepção muito pior do que a minha, ou talvez não tão quanto. Esse texto apresenta para você e a mim aqui algo parecido, porém, algo muito mais sério do que apenas um relógio falso. Esse texto aqui apresenta a você e a mim pastores falsos à frente do povo de Deus. Aqui, esses fariseus, eles expulsaram o cego, o ex-cego, o cego que foi curado, foi expulso de dentro da sinagoga, foi expulso de poder adorar junto com os seus conterrâneos. Ele não poderia mais entrar no templo, ele não poderia mais entrar nas sinagogas para aprender sobre as Escrituras, porque ele foi expulso. Estes homens, que se diziam pastores em Jerusalém, não estavam de fato pastoreando. E Jesus, ele aqui está confrontando estes falsos pastores. Jesus afirma que bem ali em Jerusalém existe esse tipo de pastor, falsos pastores à frente do povo de Deus. Falsos pastores. E se você olhar para as Escrituras, você vai ver que isso não é novidade. Vários outros lugares das Escrituras, você vai ver Deus chamando a atenção do povo para esses falsos pastores. Um texto bem conhecido é o texto de Ezequiel, capítulo de número 34, aonde Deus vai falar sobre esses falsos pastores através do profeta Ezequiel. E aonde o próprio Deus vai dizer o seguinte: vai chegar um dia quando não mais eu vou contar com esses pastores, ou não vou ver mais esses pastores falsos, mas eu mesmo irei pastorear o meu povo. Jesus aqui está fazendo exatamente isso. Está expondo, está denunciando esses falsos pastores. Homens que não entram pela porta, e sim que se infiltram para dentro do aprisco. Abusam das ovelhas, exploram as ovelhas, influenciam as ovelhas para um caminho de morte. Estes falsos pastores, estes que se intitulavam pastores de Israel, estavam dispostos a expulsarem do templo e das sinagogas aqueles que ousavam a crer no verdadeiro pastor, Cristo. Assim fizeram com este ex-cego. E assim estavam dispostos a fazerem a todos quantos crescem em Cristo Jesus. Ou se alguém duvidasse ou questionasse as suas regras, as suas tradições religiosas, estes eram ameaçados. Então Jesus aqui nesse texto, ele vai apresentar algumas características desses falsos pastores. Verso de número 1, Jesus logo já apresenta a característica deles. Primeira característica é que eles são ladrões e assaltantes. Olha o verso de número 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Jesus está apresentando a primeira característica desses falsos pastores. Está desmascarando-os. Homens que querem pegar aquilo que não são seus. Homens que querem se apoderar de algo que nunca lhes foi de direito. Eles se infiltram, eles aprendem os jargões, eles se vestem igual, regulam a tonalidade das vozes, envolvem-se com as ovelhas apenas na perspectiva da usabilidade e as exploram. É exatamente isso que esses fariseus faziam. Exploravam as pessoas. Não apacentavam elas, não ensinavam elas a respeito da vinda do Messias, pois aqui na época os judeus estavam aguardando o seu Messias, estavam aguardando o Cristo. Mas esses pastores não estavam preocupados em ensinar o povo a identificar os sinais da vinda do Messias. Jesus está realizando os milagres, Jesus está realizando os milagres que são chamados por João de sinais.
E o que era para esses pastores fazerem? Ensinar o povo a identificar estes sinais como sendo exatamente o cumprimento de todas as Escrituras. Eles conheciam minuciosamente as profecias, eles conheciam os textos, mas eles não ensinavam. Eles não estavam dispostos a ensinar, eles não estavam dispostos a conferir se realmente aquilo que Jesus estava fazendo estava nas Escrituras. Não, eles não queriam, eles estavam preocupados sim com a sua tradição religiosa. Mas não apenas isso, Jesus não apenas fala que eles são ladrões e assaltantes, mas Jesus vai apresentar uma outra característica, porque Jesus aqui está fazendo um contraponto do verdadeiro e do falso pastor. É um contraste entre o verdadeiro e o falso. Verso de número 2: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as leva para fora. O contraste aqui é que o verdadeiro pastor é um pastor acessível, mas os falsos pastores são pastores inacessíveis e pastores irreconciliáveis. Sim, pastores que estão próximos no domingo, mas estão ausentes na segunda. Aqui encontramos homens contrastando com o verdadeiro pastor. Enquanto que o verdadeiro pastor conhece as suas ovelhas, chama-as pelo nome, o falso não as considera e nem as conhece. O falso não está nem aí para elas. Haja vista o que aconteceu no capítulo de número 9. O ex-cego, que era cego de nascença, talvez alguns desses fariseus já havia passado por este cego. Talvez alguns desses fariseus já tinham até dado uma esmolinha para este cego. Todavia, quando ele se apresenta como sendo o testemunho de Cristo, eles não conhecem mais, ou fingem não conhecer. Sabe aquela pessoa que conhece, vocês têm certeza que ela te viu, mas para ela não dar palmatória, ela finge que não te viu. E aí outro dia você cobra, eu vi você lá, poxa, não, mas eu não vi. Mas você sabe que ela viu. Foi exatamente isso aqui que aconteceu. Estes homens sabiam quem era este ex-cego, era conhecido de todos ali em Jerusalém. Mas quando ele se apresenta diante dos fariseus, os fariseus, não, nós não sabemos quem é você. Não, você não era cego de nada, você engana. Não, seu pai, chama eles lá. E fizeram um interrogatório de uma pessoa muito bem conhecida na cidade, mostrando aqui o desinteresse destes homens por uma única alma. Mostrando aqui, contrastando aqui com o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é aquele que conhece, é aquele que sabe. Mas não apenas apresenta esta característica destes homens, desses falsos pastores, como sendo pessoas desinteresseiras, ou pessoas que não estão interessadas e não conhecem as suas ovelhas, mas o falso pastor também tem uma característica própria deles, que são aqueles que abandonam as suas ovelhas nas horas que elas mais precisam. Olha o verso de número 12. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e as dissipa. Ele foge, porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus está aqui, mais uma vez, apresentando mais uma característica dos falsos pastores. Os falsos pastores abandonam as suas ovelhas nas horas que elas mais precisam. Os falsos pastores não estão dispostos a arriscar suas vidas pelas ovelhas. Apenas estão junto enquanto as ovelhas lhe atendem e suprem as suas expectativas pessoais. O falso pastor, diante do perigo, ele entrega, ele oferece as ovelhas para que dê tempo dele fugir. Eu arriscar minha vida por esses lobos, no meio desses lobos? De jeito nenhum. Abandona as ovelhas e vai embora. São essas características que Jesus apresentou aqui desses falsos pastores. Agora, a minha pergunta é: será que estes falsos pastores são muito diferentes dos pastores atuais?
Certamente não. São réplicas, são falsos. O interesse destes é apenas o benefício que podem tirar das ovelhas, até o último centavo, se possível, em nome da fé. Quer saber e quer identificar um falso pastor? Aqui vão 10 características dos falsos pastores de nossos dias. Primeira característica de um falso pastor: os falsos pastores não creem na infalibilidade das Escrituras. Eles não creem que as Escrituras é de fato palavra de Deus. No máximo, o que eles creem é: a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Ela pode ter um pouco aqui, um pouco acolá, a palavra de Deus, mas toda ela não é a palavra de Deus. Segunda característica de um falso pastor é que os falsos pastores, em hipótese alguma, pode ser questionado. Suas revelações, suas interpretações estão no pé de igualdade com as Escrituras. As suas revelações, seu profetizar, estão no pé de igualdade com as Escrituras. Não podem ser questionados. Terceira característica é que os falsos pastores inventam doutrinas para encabrestar seus seguidores. Querem prender os seus seguidores, então inventam doutrinas: não pode isso, não pode fazer aquilo, não pode assim, não pode aquilo outro. Sendo que nada daquilo que dizem que não pode, não está e não consta nas Escrituras. São invenções, doutrinas inventadas por estes falsos pastores. Falsos pastores interpretam as Escrituras a seu bel prazer. Quinto, falsos pastores transformam o Evangelho em uma confissão positiva, negando a realidade de que o crente também sofre de sabores da vida. Falsos pastores creem exatamente como os discípulos criam. Não, se você está sofrendo é porque você cometeu algum pecado. Se você está sofrendo é porque você é amaldiçoado. Se você está sofrendo é porque você então não tem fé. Se você não recebe o seu milagre, o problema não é com Deus, o problema é na sua fé. Falsos pastores gostam de fazer isso, negando a realidade de que crente também tem dor de cabeça. Crente também sofre, crente também pode enfrentar uma doença, pode enfrentar um câncer, pode enfrentar um tratamento de quimioterapia. Crente também precisa, às vezes, ser cuidado por um psiquiatra. Sim, crente sofre. E isso não quer dizer que o crente está em rebeldia com Deus ou amaldiçoado, não. Falsos pastores anunciam uma pregação extremamente antropocêntrica, ou seja, colocando o homem no centro. Cristo é raramente mencionado, e quando é mencionado é para afirmar que nós somos, os homens, nós somos o ponto fraco de Cristo, ou que nós homens somos o centro de Cristo. São falsos pastores. Falsos pastores falam mais em prosperidade financeira e pouco sobre a vida em Cristo. Falsos pastores têm sede por dominação e poder, desejam ser servidos e nunca oferecem-se para servir, exceto em momentos teatrais em frente das câmeras. Falsos pastores se consideram melhores que os outros e influenciam os outros a pensarem da mesma forma. 10º, falsos pastores pode até falar de Cristo, mas não tem vida com Cristo. Pode até orar em nome de Jesus, entretanto, nunca o conheceu. Que Deus nos livre de pastores assim, e que Deus preserve aqueles que não são assim. Jesus está aqui confrontando esses falsos pastores. O segundo ponto, a segunda verdade que nós temos no nosso texto, é que Jesus também apresenta aqui, e João registra, algumas responsabilidades das ovelhas. O que me incomoda não é a audácia aqui dos falsos pastores, mas o que me incomoda é sim a indisposição de avaliação das ovelhas.
O que me incomoda não é a audácia desses pastores, falsos pastores, que querem, em nome da fé, fazer algo. Mas o que me incomoda é a indisposição das ovelhas de avaliar, de pensar sobre tudo aquilo que estão ouvindo. Sim, somos comparados aqui a ovelhas. E ovelhas são frágeis. Ovelhas são, sim, deficientes visuais. Ovelhas são, sim, bichinhos inofensivos. Todavia, mesmo sendo ovelhas, possuímos uma responsabilidade, e que aqui no texto nos é cobrada. E que responsabilidade é essa? Veja, a responsabilidade sendo citada aqui no verso de número 3. O porteiro abre-lhes a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Olha no verso 4, 2 vezes é apresentado a responsabilidade da ovelha. Conhecem a sua voz. Aliás, no verso número 5 agora, porque não reconhecem a voz do estranho. Olha o verso de número 8, mas as ovelhas não os ouviram. Olha o verso de número 16, elas ouvirão a minha voz. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já. Ligou para alguém e ao ligar para alguém disparou a falar, até que em determinado momento você descobriu que estava falando com a pessoa errada. Você ligou para a pessoa e o outro, do outro lado atendeu, e você falando, até que no final você percebe que a pessoa não está entendendo nada, e ela diz, não, eu não sou fulano, eu sou o outro. Ou se você já confundiu a voz na sala, você está num cômodo e chega alguém na sua casa e você ouve a voz, eu acho que é tal pessoa, e quando você chega na sala, você errei, é outra pessoa. Acontece muito comigo em casa. Nós moramos na parte de baixo ali, na casa, e em cima a minha sogra mora, e de vez em quando chega lá os filhos, né? E eu sempre confundo a voz do Adriano com a do Leonardo. E às vezes chega lá em casa e eu estou ouvindo a voz, eu acho que é o Adriano, eu preciso falar com ele. E eu subo e não é o Adriano, é o Leonardo. Então, sempre confundo, sempre. Eu não sei se você já confundiu assim. Mas aqui no texto nós somos alertados para uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? É uma responsabilidade de suma importância, que é ouvir e reconhecer a voz do seu pastor. Essa é a única responsabilidade aqui apresentada a você e a mim por meio do pastor. Cristo nos ensinando a responsabilidade das ovelhas. Qual é a responsabilidade das ovelhas? É reconhecer a voz do seu pastor. Não a voz apenas do subpastor que é colocado na igreja, mas a voz do verdadeiro pastor, que é Cristo, o sumo pastor. E aí talvez você me pergunte, como é que eu posso reconhecer a voz do nosso Senhor, o Cristo? Veja, e ouça as suas palavras por meio das Escrituras. Elas ouvem a sua voz. Elas ouvem a sua voz. Caso não consiga identificar, Jesus diz, elas rejeitam a voz daquele que está falando, a voz falsa. Só há um jeito de você se confundir. Só há um jeito de você aqui confundir a voz do seu pastor, é se você não estiver familiarizado com a voz dele. E se você não estiver familiarizado com a voz dele, você irá confundir, sim, e sempre irá confundir. Agora, como é que eu faço para não confundir? É você crescer em familiaridade com a voz deste verdadeiro pastor. É você crescer na familiaridade com as palavras deste pastor, com as características deste pastor. E quanto mais você ouvir a voz deste verdadeiro pastor, seus ouvidos se acostumarão e se familiarizará com a voz daquele que é o verdadeiro e único pastor. Lembre-se desta responsabilidade. Treine os seus ouvidos a reconhecer verdadeiramente
Firme no que é verdadeiro, na voz verdadeira do pastor verdadeiro, porque quando chegar o falso pastor, você de bate pronto já irá reconhecer. Aliás, você nem irá atender, você não irá ouvir, porque não é o pastor, você não tem interesse algum em continuar ouvindo. Tempos atrás, algumas semanas atrás, eu liguei para a P, e a P estava, eu sabia que ela tinha saído, e quem atendeu o telefone foi a sua irmã. E quando disse alô, eu já percebi, não é a minha esposa. E aí a conversa não foi como uma conversa de um esposo para a esposa. Logo já a percebi. E por que eu percebi? É porque eu estou acostumado a ouvir a voz dela. Eu sei a tonalidade, eu sei o jeito, eu sei até como ela diz alô. Simples assim. Jesus está mostrando aqui a responsabilidade de todas as ovelhas, é reconhecer a voz do seu pastor. As ovelhas de Cristo, temporariamente elas estavam aqui em domínio ou no poder desses falsos pastores. Entretanto, quando elas ouviram a voz do verdadeiro pastor, logo reconheceram e começaram a seguir. A grande pergunta que fica a você e a mim hoje à noite é: que tipo de vozes você tem seguido? Você tem refletido sobre aquilo que se tem ensinado? E você tem visto se aquilo que tem ensinado é de fato a voz do seu pastor falando a você? Você está tendo familiaridade com as Escrituras, lendo-as? E quando você para ouvir uma pregação dos púlpitos, você tem confrontado, você tem verificado se de fato essas pregações, elas são compatíveis com aquilo que está nas Sagradas Escrituras, como a voz do seu verdadeiro pastor? Você tem confrontado estes ensinos pelo escrutínio das Escrituras? Ou você tem recebido qualquer coisa? Nos nossos dias a facilidade está tão grande, no entanto, que nós estamos fazendo uso aqui da tecnologia, passando os nossos cultos online, como temos facilidade de encontrar pregações. E a pergunta é: você tem confrontado tudo aquilo que você ouve pelo escrutínio das Escrituras? Você tem comparado se verdadeiramente aquilo está condizente com a voz do seu verdadeiro pastor? Não estou me referindo, não estou referindo a mim, estou falando de um sumo pastor, o meu pastor, o seu pastor, o nosso pastor, Cristo Jesus. Você tem se impressionado com Cristo, que é a confirmação das Escrituras? Ou você tem se impressionado apenas com os milagres realizados em nome dEle? Certa vez Maria recebeu a visita de um anjo, e você pode ver isso lá no início, em Lucas capítulo de número 1, você vai ver que Maria recebe a visita de um anjo, a visita ilustre do anjo Gabriel. E quando ela recebe a visita, o anjo Gabriel faz uma saudação que é de deixar todo mundo para cima. Uau, eu sou tudo isso? Mas quando Maria ouve essa saudação, sabe o que acontece? O texto diz que Maria, ela ficou aterrorizada ou ficou espantada com a saudação, mas ela passou a ponderar, ela ouviu a saudação e ela passou a ponderar, a pensar sobre o que seria aquilo. Ela não ouviu a saudação e de bate-pronto ela: anjo, que legal, que bom que você veio. Não, ela não disse isso. Ela ouviu o que o anjo estava dizendo e ela começou a pensar sobre aquilo que o anjo estava falando, mostrando a você e a mim uma lição. Você tem parado para pensar em tudo aquilo que você tem ouvido em nome de Deus? É sua e minha responsabilidade fazer isso. É sua e minha responsabilidade aprender e se acostumar e se familiarizar com a voz do verdadeiro pastor. E aonde é que eu encontro a voz do verdadeiro pastor? Como é que eu ouço a voz do verdadeiro pastor? Abra a sua Bíblia, leia todos os dias. Tenha contato com as Sagradas Escrituras. Não abra apenas ela no domingo à noite, mas abra todos os dias. É sua responsabilidade.
É sua responsabilidade, você que me ouve talvez pela primeira vez, é sua responsabilidade encontrar uma igreja que dos púlpitos ecoem a voz do verdadeiro pastor, a voz de Cristo. É sua responsabilidade, pai e esposo, influenciar seus filhos, sua esposa, a reconhecer a voz do verdadeiro pastor deles e dela, em um ambiente onde a verdade é pregada. Não se preocupe com os louvores. O louvor é muito bacana. O louvor é bem agitado. Os jogos de luzes é muito bacana, é muito legal. Sim, isso é bom, isso tem o seu lugar, mas isso não é o essencial. O essencial é as sagradas escrituras sendo pregadas. O essencial é a voz do pastor sendo direcionada ao seu e ao meu coração. Você tem ouvido a voz do pastor? Jesus está ensinando, as ovelhas, elas ouvem a sua voz. As ovelhas, elas não atendem à voz do falso pastor. As ovelhas, elas fogem do falso pastor. Mas elas, quando identificam a voz do verdadeiro pastor, elas seguem ele. Terceiro e último. Terceira verdade que nós encontramos nesse texto é o verdadeiro pastor que ama, cuida e se entrega. Lá do verso de número 11 até o verso de número 21, nós vemos exatamente essa verdade. O verdadeiro pastor também possui algumas características e estão aqui descritas nesse texto. João registrou exatamente elas aqui para nos ensinar que o verdadeiro pastor conhece individualmente suas ovelhas e chama todas pelo seu nome. Um comentarista chamado Uri Phillips, ele disse o seguinte, comentando esse texto, esse trecho, ele diz que era muito comum os pastores, na época ali de Jesus, os pastores darem nomes, e até hoje é assim, os pastores darem nomes às suas ovelhas. Tentem imaginar um pastor chamando aquela ovelhinha que é teimosa, que sempre quer sair do caminho, e ele chamando ela, dando o nome dela de teimosinha. Teimosinha, venha cá. Ou aquela com marcas na lã, recebe o nome de malhadinha. Malhadinha, venha, sua vez, saia do aprisco. Ou aquela que não para de balir, ele a chama de cantora ou tagarela. Tagarela, cantora, venha para cá. Ou aquela que anda meio tortinha, ou tortinha, vamos, saia. Talvez algodãozinho, ou aquela que não sai do seu pé, chicletinho, ou aquela que não gosta muito de banho, cheirosinha, ou aquela que tudo, pode ouvir um barulho, está querendo se meter como no que não lhe é chamado, ele dá o nome de curiosa, ou apressada, preguiçosa, e assim vai. O pastor chamando as suas ovelhas por apelidos. É muito comum você encontrar os pastores na região de Jerusalém, e até hoje são assim. Lá eles não cuidam não é como aqui no Ocidente, que pessoas vão cuidar de ovelhas e levam cachorros, e os cachorros vão lá, ajudam a pastorear. Não, lá é diferente, lá é o próprio pastor que cuida, é o próprio pastor que quer levar, conduzir, e carinhosamente chama todas elas pelo nome. Agora, veja se o falso pastor, ele vai perder tempo de fazer isso, dar nome para suas ovelhinhas. Não estou dizendo que eu dou nome a vocês. Não estou dizendo. Não vou dar apelido a ninguém. Mas talvez, aqui olhando para o texto, Jesus vai dizer que o verdadeiro pastor conhece você e eu pelo nosso nome. E nos chama pelo nosso nome. É exatamente isso que Cristo fez e faz com você e comigo, chamando-nos pelo nome. Talvez você possa dizer assim, não, mas chamar pelo meu nome, eu não gosto do meu nome, Fátima, entre outros nomes. Não, eu não gosto desse nome. Ou talvez você não goste do seu sobrenome. Quando tem que colocar um crachá,
e você vai para algum evento, você quer esconder o crachá, porque você não quer que as pessoas saibam do seu nome, você a todo custo, você quer escondê-lo. Mas eu quero dizer a você que Ele, o seu verdadeiro pastor, Ele resolveu esse problemão para você. E sem precisar recorrer a processos judiciais ou tribunais humanos. Ele te deu um novo nome e será apresentado a você naquele grande dia, um novo nome. Mas pode ficar despreocupado ou despreocupada. Sabe aquele nome que você sugeriu que fosse? Aquele nome que você gosta, que você viu talvez num personagem de um filme, ou de uma novela, ou talvez de um ator, algum nome que você gostou e você queria tanto ser chamado por aquele. Não vai ser esse nome. Mas pode ficar despreocupado, que o nome que Ele te deu é muito melhor e muito mais lindo, que surpreenderá você, e você não terá dúvida alguma quando Ele te chamar. Que nome é esse, pastor? Não sei. Que nome é esse? O novo nome? Não sei, mas você não terá dúvida quando chegar o último dia e Ele chamar você por este novo nome, você vai dizer: presente, estou aqui. Um nome que você vai amar. Sim, talvez no céu não teremos eventos, ou quando com Cristo, não teremos eventos onde precisaremos colocar um crachá, mas eu tenho certeza que você nunca desejou, nunca desejará ter, ou nunca teve tanto desejo de ter um crachá pendurado no seu peito para mostrar o seu novo nome a todos aqueles que ali estiverem com você. Ele conhece você pelo seu nome. Ele conhece você. Ele sabe quem você é. Ele conhece o seu sobrenome. Ele conhece o seu CPF. Ele conhece as suas dores. Ele é próximo de você. Ele não conhece, quantas ovelhas tem, mas Ele conhece mais do que isso. Ele conhece individualmente cada uma delas. E Ele as conduz. Ele as conduz. Mas aqui é uma outra característica deste pastor que nos é apresentado. Ele não apenas conhece e nos chama pelo nome, mas o verdadeiro pastor abre mão de um conforto, de uma noite de sono em sua cama para guardar o seu rebanho. Era muito comum na época os pastores dormirem à porta do aprisco para guardar, e as suas ovelhas, elas gostavam de ter ali perto o seu pastor, pois se sentiam seguras. O falso pastor nunca fez isso, nunca fará isso. O verdadeiro pastor abre mão do conforto de uma noite de sono em sua cama para guardar o seu rebanho. Como é bom dormir. Hoje falava para P, como é gostoso dormir. Ainda mais se tivéssemos um colchão com aquelas molas independentes, sabe? Que nós vemos no comercial, que a pessoa coloca um copo e ela senta do outro lado e pula, e aquele copo não cai, não se mexe. Deve ser delicioso dormir num desses colchão. Como deve ser gostoso dormir, não apenas num colchão, mas some-se a isso, a dormir num colchão desse tão gostoso e com um travesseiro de pluma de gansos com um tecido de 7 fios egípcios. Você já imaginou? Eu também não. É muito caro. É caro até para pensar, até para imaginar. Pense então em sua cama. Pense que delícia que é ter uma noite gostosa de sono. Principalmente em uma noite quente como foi a da noite passada. Você poder abrir a janela e você poder deitar e a brisa poder entrar no seu quarto. E no determinado momento da noite, quando está tudo quente, você vira o travesseiro. Aquele geladinho do travesseiro, que gostoso. Uau! Agora eu duvido que você abandonaria a sua cama, o seu travesseiro, o conforto do seu lar, para ir dormir junto com um bando de ovelhas. Se você não amasse essas ovelhas, se você não estivesse afim dessas ovelhas, você jamais faria isso. O falso pastor jamais faria isso.
a não ser que você seja um pastor dessas ovelhas e que ame essas ovelhas e que para a segurança delas você precise fazer exatamente isso, estar junto delas. Aqui nos é apresentado o sumo pastor. O sumo pastor. Ele diz que ele é a porta das ovelhas. Aqui trazendo o sentido de que ele é a porta, ele é aquele que fica na porta, ele é aquele que está ali na porta do aprisco. Ninguém sai ou entra sem a sua orientação e sem a sua autorização. Se conchas e molas independentes e travesseiros de pluma de ganso é para nós simples e meros mortais, algo inimaginável, então tente imaginar um trono celestial. Imagine a glória, imagine o esplendor jamais visto por homens. Talvez você possa dizer assim: ah não, ele não fez isso. Sim, ele fez isso. Filipenses capítulo de número 2 vai apresentar o que ele fez. O nosso sumo pastor fez isso. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, ou não considerou que ser igual a Deus era algo que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não precisava disso, mas ele fez. Voluntariamente ele fez isso. Deixou o seu trono e veio habitar entre nós. Muito melhor do que colchões de molas independentes, muito melhor do que travesseiros de pluma de gansos de 7 fios egípcios, muito melhor. Ele deixou o seu trono, ele deixou a sua glória para habitar entre nós, pisar neste chão. O Deus se fez carne e habitou entre nós. É isso que João está querendo nos dizer. Esse pastor fez exatamente isso, sabe para quê? Para que nós nos sintamos seguros, porque ninguém seria capaz de fazer isso. Sentimos seguro, e ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Esse é o nosso pastor. Mas uma outra característica desse pastor é que o verdadeiro pastor não apenas arriscou a sua vida, como entregou a sua vida. Pastores lá em Jerusalém arriscam suas vidas, estão ali expostos. Pode ser que apareça um lobo, e pode ser que o lobo ataque, pode ser que ele perca a sua vida, é um risco. Mas o nosso pastor não é aquele que apenas diz, mas ele faz. Ele fez exatamente aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Este nosso pastor, fez exatamente aquilo que era necessário fazer, segundo a lei de Deus, para pecadores serem perdoados. Ele deu sua vida, e ele deu-a voluntariamente, para que pudéssemos viver. Aqui, do verso de número 11 até o verso de número 21, não se trata de correr risco, trata-se de algo já determinado. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. É isso que Jesus diz no Evangelho todo de João. E qual é essa vontade? Lá em Mateus capítulo 20 e 28, ele vai falar que essa vontade é dar a vida em resgate de muitos. Ele vai dizer que voluntariamente se entrega e poderosamente a retoma. Por causa disso, o Pai o ama fervorosamente. Esse é o Filho amado, em quem o Pai tem prazer. É esse o seu e o meu pastor. Mas uma última característica que nós podemos encontrar nesses versos, do verso 11 ao verso 21, do verdadeiro pastor, é que o verdadeiro pastor amorosamente nos convidou para sermos integrantes de uma família. Mas não qualquer família. Sim, integrantes de uma família onde há constante realização,
aonde há constante satisfação, aonde há constante alegrias, aonde há constante prazeres, constante contentamento. É esta família que Ele nos convida a participar. Ele nos conduz a este lugar de infinitos prazeres nele. Ele vai falar: vida abundante eu quero dar a vocês. Muitos pegam esse texto e interpretam aqui vida abundante como uma vida que possui bens, e entre outros. Não, ele aqui não nos chama a nos apegar às conquistas pequenas e efêmeras deste mundo. Sim, embora Ele pode proporcionar a você algumas coisas neste mundo, mas Ele não nos ensina a nos apegar a este mundo, porque o foco da vida abundante é depender das coisas do alto e não deste mundo. O foco sempre foi vida abundante aqui, simplesmente por estar nele. Isso é ter vida abundante. Vida abundante não se resume em você ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego. Não, vida abundante é você ter o melhor dos pastores, o único pastor, o sumo pastor. Vida abundante e eterna, por permanecermos nele por toda a eternidade. Imagine você estar à mesa com essa família, de constantes realizações e prazeres. Imagine você poder ouvir a voz do Pai e o seu novo nome, e você ser chamado por Ele. Imagine você poder experimentar, assentado à mesa, a sensação, a melhor sensação, uma sensação que os discípulos experimentaram, mas agora exponencializada, daquele partir do pão diante dos apóstolos. Imagine você poder cear com seu sumo pastor, ao som de um coro angelical e à luz do próprio sumo pastor. Você quer isso? Concluo com duas aplicações apenas. Primeiro, você tem reconhecido a voz do seu verdadeiro pastor? Você tem se acostumado em ouvi-lo abrindo as Escrituras e lendo-as? Você não irá acostumar com a voz do verdadeiro pastor se você esporadicamente ouvir um texto, ou ler um texto aqui, ou acolá, ou talvez na sua timeline das suas redes sociais. Não, você não irá se acostumar, se familiarizar com a voz dele. Então eu peço encarecidamente, abra as Escrituras todos os dias, leia, ouça as Escrituras, e se familiarize com a voz do seu pastor. Você tem percebido que no púlpito de sua igreja não se ouve mais a voz do sumo pastor? E a minha pergunta para você é: o que é que você está fazendo aí ainda? Fuja do falso pastor, fuja desta voz que você não reconhece. Vá a um lugar onde Cristo é apresentado, avalie, pense, use o seu cérebro e siga aquele que é o verdadeiro e único pastor, Cristo Jesus. Não se prenda às ameaças. Aqui esses homens estavam presos às ameaças. Não, mas nós vamos ser expulsos, nós vamos ser abandonados, nós vamos ser expulsos da sinagoga, nós vamos ser expulsos do templo. Não se prenda a ameaças. Não acredite em maldições lançadas por falsos pastores. Isso é macumba evangélica. Caia fora. Caia fora. Segundo, sabe aquele medo que eu falei no início da pregação? O medo de ser abandonado, não amado, não cuidado. Então, esse medo pode ter um fim agora, no encontro com esse sumo pastor. Esse sumo pastor jamais te abandonará.
esse sumo pastor jamais o deixará. Esse sumo pastor jamais esquecerá o seu nome. Ele jamais deixará de ouvir uma de suas orações. Esse sumo pastor conhece você na sua individualidade. Ele não conhece na superficialidade, mas ele conhece a sua estrutura. Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você deseja, ele sabe o que tem no seu coração, na sua mente. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Não, Ele não vai abandonar você, Ele não vai deixar você nas ruas, não, Ele vai ao encontro daqueles que se sentem abandonados. Este ex-cego foi abandonado, foi rejeitado, foi impedido de entrar no templo, e quem o buscou? O sumo pastor. É assim que esse sumo pastor faz, é assim que Ele fez com você e comigo. É assim que Ele quer fazer com todos aqueles que não estavam nesse aprisco, mas estão nos outros apriscos. Sabe de quem Ele estava falando? De você e de mim. Eu tenho outras ovelhas em outros apriscos. Que bom que você ouviu a voz desse pastor, porque nele encontramos a segurança que precisamos. Ninguém jamais o arrebatará de suas mãos. Nele, no sumo pastor, você pode descansar. Nele, o seu sono será infinitamente melhor do que o sono nos colchões dos hotéis de 7 estrelas de Dubai. Muito melhor. Simplesmente por ter a paz desse sumo pastor, a paz de Cristo. Sim, naquele colchãozinho surrado e desgastado de ontem à noite. Você irá dormir em paz, e é isso que importa. Mais uma vez eu pergunto: você quer? Você quer andar com esse sumo pastor? Ser pastoreado por este pastor? Curva a tua fronte e peça a Ele. Se você até hoje não tem sido pastoreado por este sumo pastor, não pelo pastor Luciano, não pelo pastor José, não pelo pastor, tantos outros nomes que você encontra, Augusto Nicodemos, entre outros que a gente gosta de ouvir. Não, eu não me refiro a estes pastores, eu me refiro ao sumo pastor. Como é bom poder sentar e ouvir um subpastor que apresenta o sumo pastor. Pai, diante da Tua verdade nós estamos. E o nosso pedido hoje à noite é: ajude-nos a reconhecer a voz deste nosso verdadeiro pastor. Guia-nos por meio das Sagradas Escrituras. Ajude-nos, Espírito Santo, esclarece-nos, revele-nos Cristo dia após dia. Não queremos ser enganados, não queremos ser lançados para perto desses falsos pastores, que não são verdadeiros pastores, mas são ladrões e assaltantes, como Cristo mesmo afirmou. Mas nós queremos estar perto de Cristo, nosso verdadeiro pastor, ouvindo-o, aprendendo dele, crescendo com ele. Portanto, ajude-nos a assim ser e assim caminhar. Dependemos disso, Pai, e o Senhor sabe disso, a ponto do Senhor ter enviado Ele, o nosso sumo pastor, para vir nos buscar, pois como ovelhas desgarradas, estávamos perdidos em apriscos, estávamos vendidos a falsos pastores, mas graças a Deus, ouvimos a voz do verdadeiro pastor e reconhecemos. E aqui estamos, e a nossa oração e o nosso pedido é: ajude-nos dia após dia ainda mais nos familiarizarmos com a voz dEle, e todos os dias, quando ouvi-lo chamar, que possamos assim obedecer e fazer o Teu nome glorificado, ó Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em o nome de Cristo oramos, o nosso Senhor, o nosso sumo pastor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Cristo Jesus. Que você tenha uma semana excelente.